dizer para vocês que eu vim abrir a caixa preta do e-gestão. Eu já sei qual é o nó de desvio. O Neto e o Edilberto, né, fizeram a apresentação aqui, eu aprendi tudo direitinho. Nós escolhemos um título chique, assim, para ver se atraía vocês, né? Com esse calor, liquidez, aí talvez pudesse atrair vocês. Então, trouxemos um título chique, A Liquidez das Relações Sociais e o Legado de Cada Um. Nós vamos tentar fazer uma reflexão aqui do amplo para o específico, vamos fazer uma análise geral do que nós estamos vivendo, depois incursionar pela nossa instituição. Eu estou dizendo nossa porque eu já me sinto de casa e fui em várias varas levando aquele programa, né, de conversação, e foi muito rico esse trabalho. Muito bom conhecer a realidade do interior, principalmente, que está mais distante aqui, e dos anseios destas pessoas, desses servidores que estão distantes. Muito bem. Eu vou me basear na fala desse sociólogo, o Bauman, que diz que a era em que nós estamos vivendo é a era da liquidez. Esse é o diagnóstico feito por ele. O que ele chama de liquidez? Ele tem vários livros falando sobre liquidez. Valores estabelecidos como os mais nobres e elevados, diluindo-se como água. A gente tem visto isso constantemente. Por ocasião agora da eleição, eu vi essa semana, eu fiquei me sentindo assim por fora, porque rolou um vídeo de uma senhorita, vocês devem saber qual é, e ela convidando, então, as pessoas para uma festa sem embaçamento. Sabem qual é o vídeo, né? E como se não fosse assustador isso, e ela foi presa, e eu acho que responde processo por isso, como se não fosse assustador, né, a notícia que estava sendo veiculada, que eu não sei se é verdade, mas eu vi o vídeo, e o vídeo ela estava apoiando a candidatura desta jovem para vereadora, sendo apoiada por uma senadora da República. Então, eu acho que já evaporou, não se tornou líquido, já evaporou. Alguns valores já evaporaram, porque é inconcebível isso, né? Então, a reflexão que ele traz é de que esses valores, a gente tem que começar a prestar atenção de algumas coisas que eu um dia tentei voltar para a academia e me sentei lá como aluno. E aí, está gravando, né? Complicado, né? Mas eu vou botar entre aspas porque foi o que foi dito na hora. Uma jovem estava apresentando um projeto de pesquisa. Ela estava numa faculdade sendo formada, um profissional. E ela apresentando o trabalho de projeto de pesquisa, e o professor ali, ela virou para o grupo e disse assim, porque vocês sabem, né? Eu sou gala seca. Eu parei assim e olhei para a professora. A professora acompanhou o riso todo que se deu na sala. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Porque a vontade que eu tive foi dizer para ela, me diga uma coisa, quando você estiver diante de um juiz, porque é um profissional dessa área, você vai dizer olha, meritíssimo, é que esse menino aqui é um GS. Um centro de formação, e o professor ri com a turma, onde estão os valores? Eu acho que é uma reflexão séria que a gente tem que fazer, de certa forma, de algumas concessões que a gente está fazendo que não deveria fazer. A incapacidade de nos relacionarmos com a pessoa do outro
de maneira plena, compreendendo assim a sua subjetividade e singularidade. Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, mas ele já aponta que uma das nossas maiores dificuldades é nos relacionarmos com esse chamado outro. Toda vez que fala outro, eu lembro daquela série do Lost, né? Porque dizem os outros. E os outros de lá se referiam a eles como os outros. E a gente fica nessa história dos outros, né? Quem são os outros? A partir de que referencial a gente coloca que é o outro, né? E esse outro já vem com uma série de caracterizações. Coisificação do ser humano. Nos relacionamos de maneira fria, egoísta e superficial. É muito interessante isso. Chegue, depois de um assalto, chegue na roda que você ia chegar no trabalho, alguma coisa assim. Acabei de ser assaltado. Aí a pessoa diz, foi? Onde foi? E aí? Levaram a tua bolsa? Tu não fizeste nada. Aí a outra já pula e diz assim, comigo aconteceu semana passada. E começa a falar, e a pessoa, querendo ser acolhida, e as pessoas começam a falar de outras coisas, uma relação coisificada. Porque aquela não é uma pessoa que a gente está olhando para esta pessoa e nos relacionando com esta pessoa. Nós estamos nos relacionando com um objeto. Isso gera, na visão dele, a intolerância. E aqui vocês vão me permitir fazer umas manobras aqui, que o João disse que eu tenho que fazer, e eu vou fazer essa manobra aqui, para mostrar para vocês esse vídeo sobre intolerância. Eu mostrei esse vídeo para minha filha de 8 anos, para ela entender o que é intolerância. Imaginem nós congelados, sendo descongelados daqui a algum tempo. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente não consegue hoje espaço para ser. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, mal ele saiu do gelo, ele quer fazer alguma coisa. Cada obstáculo que nós passamos na nossa vida, desde a infância, poderia ser simbolizado por um desses blocos. Uns a gente rola, outros a gente empurra. Mas a gente está querendo construir alguma coisa. E assim vamos construindo a nossa vida.
dia após dia. Depois que nós construímos tudo que pudemos construir, nós criamos os símbolos. Onde está a nossa, muitas vezes, a religiosidade? E aí a nossa verdade, que a gente adora. Nossas crenças, nossos valores. E aquele que pensa diferente de nós se torna o nosso inimigo. E usamos toda a nossa inteligência e tecnologia para destruir o outro. E não nos damos conta que todo recurso que nós estamos utilizando para destruir o outro vai nos esvaziando, vai nos empobrecendo. Sobram as ruínas. Porque a intolerância, ela vai nos levar a essa atitude de excluir o outro. Quando começamos a ficar intolerante com as diferenças que nós temos, o outro passa a ser uma ameaça e eu tenho que excluir. E tu já viste o que ele está pensando? O Rodopiano está pensando umas besteiras, ele falou lá. Já pegou umas sugestões meio esquisitas. Dizer, esse negócio começa a nos incomodar. E aí a nossa tendência é excluir o outro. E aí tem algo muito interessante. Quem é o culpado de nossos problemas, fracassos, dores, frustrações? Eu atendo no consultório, por exemplo, casais. A principal dificuldade é porque quem é o responsável por todo o insucesso do casamento? O outro. É o outro. Eu comecei a prestar atenção nisso, porque isso está na comunicação não violenta, uma obra que todos nós devemos estudar, comunicação não violenta, onde ele estabelece uma relação direta entre o nível de violência que tem uma família, uma cidade, um país, com o nível da desresponsabilização. Então, vejam, quem chegou atrasado aqui e pode assumir que chegou atrasado hoje aqui? Você chegou atrasado. Por que você chegou atrasado? Você estava almoçando. Agora à tarde que você chegou atrasado. Você estava almoçando. Você almoçou fora daqui? Almoçou aqui. Porque o quê? Nós não tivemos o intervalo. Então a responsabilidade é de quem?
é de quem não fez os intervalos, porque ele precisava almoçar. Percebe? É lógico, é lógico. Então as pessoas chegam atrasadas no meu espaço, na essência, e dizem assim, ai, desculpa, mas esse trânsito... Está diferente o trânsito hoje? Não, o trânsito de Belém é o trânsito de Belém. Mas a gente sempre está se desresponsabilizando e colocando a culpa em quem? No outro. Esse é o problema do presidente do tribunal. Da desembargadora. Isso é o problema da caixa preta do e-gestão. E aí nós temos esse desvio do nó, aí, o nó de desvio, não é? Que eu estava querendo entender o nó do desvio, desvio do nó, e você vem com as sugestões para a melhoria, né? Quem sabe se a gente fizer uma campanha e premiarmos, mas a questão é o sistema. Agora, 2 semanas atrás, eu acho, 2 ou 3 semanas, cortaram a minha energia elétrica. Nossa grande empresa cortou a minha energia elétrica. Só que eu não sabia, eu cheguei em casa, estava sem energia, e eu fiquei esperando, eu estava fazendo um trabalho, tinha que entregar aquele trabalho, e fiquei esperando, lá pelas tantas, o meu filho veio e disse assim, pai, tu tem certeza que tu pagaste a conta? Eu disse, claro, por quê? Porque o vizinho está com energia. Aí eu fui me dar conta que eles tinham cortado o danado. Liguei para lá, que eu ligo para lá, meu senhor, o sistema está fora do ar, peço, isso era 12h30, peço que o senhor ligue a partir das 3h da tarde. Mas, olha, está acontecendo isso e aquilo, cortaram indevidamente, não. Meu senhor, aí nós estamos lidando, eu já gostei do computador de vocês aqui, do programa de vocês, porque o Edilberto, né? O Edilberto disse que ele está intuindo, o programa está intuindo. E depois o Neto colocou que ele conversa. Então eu já estou ficando feliz, porque a gente está conversando com quem a gente acha que é uma pessoa, e ela é uma máquina que só diz assim, Senhor, eu acabei de lhe dizer que o sistema só funciona a partir das 3h. Mas olha, assim, Senhor, eu vou repetir, e ela fica repetindo que nem uma máquina. Parece que eu estou lidando com uma, a gente se aborrece e desliga, né? 3h da tarde eu ligo, e aí atende uma máquina masculina agora. E disse assim, Senhor, daqui a 2 horas. Ou seja, já foram 5 horas sem energia elétrica, sem eu ter nenhuma responsabilidade sobre isso. Porque a culpa é de quem? É do sistema. O sistema está fora do ar. Eu liguei para um amigo, sabe que o meu maior patrimônio é amigo. Liguei para o meu amigo, está acontecendo isso, verifica aí. Ele verificou, Lu, não tem nenhum pedido aqui, nenhuma solicitação, uma ordem de serviço de corte. E tua situação está toda regular. Pois é, mas aí tem que religar. E o sistema está fora do ar. Resumo da ópera, eu tive que pegar meus filhos, mandar para a casa da mãe de volta, uma confusão na minha vida, por quê? Por causa do sistema. A gente não quer assumir a responsabilidade, nós nos desresponsabilizamos. E isso vai envolver, segundo a visão da comunicação não violenta, vai começar aí a violência. Porque eu culpo você. O que é que você faz? Você se defende. Se defende fazendo o quê? Acusando a mim. E aqui começa a violência. Entendem? Porque nós não estamos querendo assumir a nossa parte nesse latifúndio. Então, ela está atendendo lá, ela é uma tendência, não tem compromisso nenhum com a empresa, não, ela só está dizendo o que foi mandado ela dizer. E a quem você recorre? Aí a gente se sente órfão. Porque algo que seja célere, que resolva o teu problema, começa todo mundo a se esquivar, né? Não é problema meu, é problema do outro, é problema do outro. E as instituições vão empurrando para cá e para ali. Não é meu, é do Ministério Público. E o Ministério Público para cá. E todo mundo vai empurrando um para o outro.
culpando os outros pelos nossos problemas, fracassos, dores e frustrações. Até quando nós vamos continuar fazendo isso, né? Eu estou assim, é claro, tem a interferência dos nossos pais, a gente analisa isso na terapia, mas você vai ficar para o resto da vida reclamando que tu estás assim por causa do teu pai, e continua fazendo besteira por causa da mamãe, não me dá atenção. A gente tem que resolver as nossas broncas, né? E assumir a nossa parte. Então, a comunicação alienante da vida, ela turva nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Você veja, como é a nossa conversação? Olha, tu me deixaste muito brabo ontem. Quem é o responsável? O outro. Mas por que você fez isso? Porque tu precisava ver o que ela me disse. Ela me disse tal coisa, e aí eu justifico a minha agressividade. Então, quem é o culpado? O outro. A gente se desresponsabiliza. Ficamos perigosos quando não temos consciência de nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Porque a gente acha que essa ira que eu estou sentindo, ela é culpa do outro. E ela justifica as minhas ações. Aí a gente se torna perigoso nas relações. Porque nós estamos responsabilizando 100% o outro pela atitude. Então, é um lema que a gente tem em terapia. Uma coisa é o que o outro faz. A outra coisa é o que você faz com o que o outro faz. O que o outro faz é de responsabilidade de quem? Dele. Mas o que você faz com o que o outro faz é responsabilidade de quem? Sua. E aqui nós começamos a desatar esse nó do desvio. Não desviamos mais o nó. O nó é nosso também. Não é só da caixa preta, que é o outro, muitas vezes para nós, mas é nosso, que também somos uma caixa preta, às vezes, para nós mesmos. Então, a consciência de alteridade fica comprometida, ou seja, a incapacidade de compreendermos o outro na sua própria pluralidade de significados e vivências, e as relações ficam empobrecidas. Porque a nossa relação começa a ficar superficial como uma relação de ataque e defesa. Eu pergunto, quando começa ataque e defesa nas nossas relações, sejam elas conjugais, sejam elas de trabalho, a gente faz o que com as coisas mais importantes e íntimas? O que é que a gente faz? Se eu começo a ter uma relação de ataque e defesa, eu me exponho para essa pessoa? Não, porque na minha cabeça começa a funcionar assim. Amanhã ela vai pegar isso para usar contra mim. E eu já ouvi expressões dessas. Não, de trabalho. Não, eu peguei o que ele disse como munição. Na próxima reunião... Na próxima reunião ele vai ver. Nós estamos nos preparando? Nós estamos nos preparando para a guerra. Então, as nossas relações, elas ficam empobrecidas na medida em que nós não conseguimos entender essa alteridade, essa singularidade do outro, e queremos que o outro seja igual a gente, pense igual a gente. E o pior disso, sabe o que é? É que quem está certo? Em geral, eu que estou certo, claro. O jeito que eu penso. Como é a gaveta de talher da sua casa, na cozinha? Qual é a gaveta? Ela é a primeira, do lado esquerdo? Se tem dois? Hein? Do centro. Ela é a primeira, né? Por que ela é a primeira? Abre toda hora. E da casa da sua mãe? Era a primeira? Também. E a gente vai tomando isso como a verdade. E aí imaginem, na minha casa, por exemplo, eu sou alto.
Então, as coisas que eu mais utilizo, eu quero colocar em cima, mas a empregada é baixa. E o que ela faz? Ela pega as coisas que eu mais utilizo e coloca embaixo. E aí é um conflito entre nós. Porque ela vai me dizer que o melhor é que fique embaixo. E eu vou dizer para ela que o melhor é que fique, o certo é ficar em cima. Então, pensemos nisso, certo e errado nas nossas relações. Eu tenho um presente para vocês. Por favor, agora, pensem aí que eu vou proporcionar para vocês um jantar com a pessoa que você quiser, viva ou morta. Pense aí, com quem você quer jantar? Quem você quer jantar? Pense. Pense rápido, porque eu vou chamar um aqui para ganhar o prêmio. Já pensaram? Já? Com quem você gostaria de jantar? Vivo ou morto, não tem problema, eu ressuscito. Quem tem coragem de declarar o voto? Assim, a sua... Diga. Você ganhou o livro que a Simone disse que era para dar. Eu não posso fazer o jantar, mas eu posso lhe dar o livro, né? Quem pensou a pessoa mais assim diferente do que a mamãe? Alguém pensou uma pessoa bem diferente? Hein? Ninguém? Com quem gostaria de jantar? Fizeram. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have been In the world, who would you choose? With which is pretty cool. Yeah. Yeah. Não foram contaminadas, elas ainda mantêm a fidelidade com aquilo que é mais importante, né? Mas às vezes a gente vai envolvido nessa rotina, e o que é que mesmo é importante para nós? O que é? Então, as respostas na realidade né, que essa aceleração sempre nos faz não ter mais tempo e nós nos perdemos do que realmente importa. Porque a gente não tem mais tempo para fazer as coisas. Mas eu pergunto a vocês, contabilizem quanto tempo você utiliza de uma forma que não é produtiva com aqueles que são mais importantes na nossa vida. Às vezes a gente quer estar lá com Nelson Mandela,
Mandela, né? Nelson Mandela, não está com Nelson Mandela. Uma vez atendi um garoto que ele disse assim, meu pai me mandou para Disney, e quando chegou no aeroporto, ele disse, agora vai estudar, hein? E nem perguntou, Luiz, como foi o passeio. E ele nem sabe que eu preferia 1000 vezes jantar com ele todo dia do que ir para a Disney. Às vezes a gente não se dá conta e a gente imagina que o melhor para o outro é aquilo, quando o melhor para o outro, às vezes, é uma coisa bem simples. Né? Bem simples. Especialmente a criança que ainda guarda essa coisa e essa ligação que é importante. Depois nós vamos enchendo, né, de coisas, atividades e não sei o quê. Nós vamos fazendo ela ficar neurótica que nem a gente. E um jovem outro dia me disse, mas eu não tenho tempo. Não, porque segunda eu tenho isso, segunda eu tenho basquete, não sei o quê, não sei o quê. Encheram o garoto de atividade, o garoto não tem nem tempo para pensar. E parece que é isso que a gente quer mesmo. Só que a gente não tem mais tempo. Essa é uma variável, né, atual importante. Outra que ele traz, o índice de violência. Vivemos encerrados e supostamente protegidos por muros e grades, pretensamente, invioláveis. Uma cliente disse para mim, meu irmão foi baleado, né? Sofreu um assalto, foi baleado, e ela disse assim, tu tens que blindar o teu carro. Aí eu disse, querido, eu estou tentando blindar a minha alma. Porque a gente começa a funcionar dentro dessa paranoia da violência e nós começamos a fazer o quê? A título de nos proteger, nós começamos a construir muros, grades, que a gente acha que nunca vai acontecer nada. Eu gosto de conversar com um motorista de táxi. O motorista de táxi traz uma visão da realidade diferente, né? Porque estão todos na rua, conversam com muita gente. E aí um virou para mim e disse assim, está vendo aquela casa ali? Pois é. O senhor está vendo, olha, tem câmera, tem cerca elétrica, alarme. Não assaltaram aí, doutor? Se foi. Só que tinha a imagem, né? O dono entregou à polícia, rapidamente eles pegaram, em uma semana eles pegaram o bandido. E passaram-se 4 meses, um dia o dono da casa estava chegando em casa, quando estacionou o carro para abrir o portão, ele foi alvejado pelo bandido que tinha assaltado a casa, que já estava solto e tirou a vida dele. Que proteção é essa? Mas olha só o que é que acontece. Isso aqui faz um problema sério. Qual é o problema? O problema é que nós começamos a ser regidos pelo medo. A nossa vida começa a ser regida pelo medo. A gente começa a ter medo de tudo e de todos. Isso é um complicador, porque se eu tenho medo de você, quando você faz algo diferente para mim, você começa a mexer com a minha, aspas, segurança. E o que vai acontecer? Vai acontecer que eu volto para ser intolerante com você. Porque você está sendo diferente. Mas esse diferente é ameaçador para mim, porque eu já estou olhando para as pessoas, para as coisas, como algo que é ameaçador. Então vejam como o material, que é o que a gente está fazendo, botando muro, isso, vai fazendo com que a gente faça isso no mundo interno. A gente começa a ficar com medo uns dos outros. E aí, nós queremos excluir. Não tem isso no tribunal. Tem. Aquela pessoa chata que está com você. Você entrou agora e... Olha só que bom, ela entrou sem vício nenhum, né? Entrou agora, está nova no pedaço. Mas alguém com certeza já chegou, né? E disse assim, toma cuidado com a Nádia. Aí você, quem é a Nádia? Por quê? Ela é uma fibra. Uma vez eu dei um treinamento para secretárias da empresa. E aí fomos para o intervalo, na volta para o intervalo eu segurei 2 lá fora e disse para uma, você entra agora na sala e diz em tom de fofoca,
ele está passando carvão na mão da Ana. Ela entrou e disse em tom de fofoca. Nisso eu entro com a Ana para a mão para trás. Eu disse, gente, eu trouxe agora uma colega nova, ela vai se apresentar para vocês. Oi, eu sou Ana. Quem pegou na mão dela? Ninguém pegou na mão dela. Eu instalei o chamado pré-conceito. O preconceito. Não existia. A Nádia é uma cobra. Toma cuidado. Como é que vai ser o teu olhar para a Nádia? Imagina? Aí você vai já olhar assim, esse relógio dela, relógio de cobra. Aí você começa a viajar. E aí, a cobra do nosso setor, ela precisa ser excluída. Eu trabalhei num lugar, no primeiro dia que eu entrei, encontrei com 3 amigos, os 3 amigos, que bom, tu vais trabalhar aqui, vou. Com quem que tu vais trabalhar? Com o Ryan. O Ryan, meus pêsames. Eu recebi 3 pêsames, sinceramente, é verdade, no primeiro dia de trabalho. E quero dizer para vocês, foi uma das pessoas, esse chefe, foi uma das pessoas que eu mais aprendi no trabalho profissional. Só que o cara tinha uma série de noias. Uma série de noias. Uma delas, ele não gostava de atender telefone. Não suportava telefone. Quando eu soube disso, quantas vezes eu liguei para ele? Nenhuma. Eu ia na porta da sala dele e olhava. Se ele dissesse, entra, eu entrava. Se ele baixasse a cabeça, eu voltava. Pronto. Vivemos felizes para sempre. Nunca tivemos uma briga. Porque ele tem as noias, eu tenho as minhas também. Vocês têm as de vocês. Mas aí vem a intolerância às noias. E eu quero que é melhor o quê? Jogar para onde? Para a distribuição. Eu já aprendi direitinho, não aprendi? Eu aprendi, não aprendi? O cara está dando nó de desvio, a gente manda para onde? Para a distribuição. Só que uma das varas aí, a pessoa da distribuição, feliz da vida com a sua equipe. Botou só os estrupiados. Aspas. Né? Já estão te apoiando, ó, esquerda da tua área. Por quê? Porque essa pessoa não olha as pessoas como cobra, elefante, onça. Ela olha, talvez, como pessoas iguais a ela, que têm dificuldades. O problema é que nós entramos nisso aí, e isso nos leva a esse ciclo vicioso, do qual a gente deveria sair. Porque nós passamos a ter medo uns dos outros e começamos um negócio complicado nas nossas relações. Porque nós temos esse medo do outro. Eu peguei uma poesia bacana. Não é a poesia, perdão. Eu achei legal trazer isso aqui, porque isso diz exatamente para mim. Isso é uma teoria minha, eu não li em lugar nenhum. É minha hipótese, é uma hipótese. Com medo, nós temos do outro. Porque eu vejo tanta reclamação de que o namorado acabou pelo WhatsApp. Acabou o namoro pelo WhatsApp. O outro despediu, né, dispensou pelo WhatsApp. Porque olhar olho no olho para dar uma notícia ruim, por exemplo, para desfazer um relacionamento, é difícil. Aí a gente utiliza a forma mais pobre. E qual é o problema? O problema é que essas formas que nós utilizamos como tecnologia para nos ajudar, elas nos complicam a vida. Porque quantas confusões vocês já se meteram? Verdade? Nos metemos por quê? Porque estamos utilizando só 7% da comunicação. E nunca mais me ligaram para o celular. Faz tempo que não me ligam. Uma pessoa me ligar para eu ouvir a modulação da voz e saber que aquilo que ela está falando não é que ela está sentindo. Eu só vou saber disso se eu tiver a modulação da voz dela, porque me traz informações. E se eu estiver ao vivo, aí eu tenho não verbal. Eu tenho o quê? 100% da comunicação.
Entendem? Para mim, isso aqui sustenta a hipótese de que cada vez mais nós estamos com medo uns dos outros. Nós nos armamos para lidar uns com os outros. Então, nas práticas amorosas também reflete essa tendência de esvaziamento da interatividade humana, pois a nova ordem é apenas usufruir aquilo que o outro nos oferece para que possamos, em seguida, descartá-lo sem qualquer peso na consciência. Nós estamos vivendo, né, já há algum tempo a era do quê? Ficar. Vamos ficar. O que é o ficar? Na minha hipótese também, eu nunca li nada a respeito, mas o ficar, ele surge na primeira geração dos pais que massivamente se separaram. E por ver o sofrimento das separações, os filhos resolveram criar esse novo status, ficar. Porque ele não envolve, né? Não tem nada, eu posso ficar com 3, 4, 5 na mesma festa. Ficou. E o que é isso? Refletindo essa tendência do esvaziamento da interatividade humana. E aí eu pergunto, como é que nós vamos nos tornar competentes para lidar com os conflitos? Se nós fugimos deles? Se nós não queremos responsabilidade? Como é que a gente vai se tornar competente? E aí vocês que são gestores, como é que vocês vão solucionar os problemas do grupo que vocês coordenam, se vocês não se exercitaram nessa relação humana no olho a olho? Complicado, né? O Eric Fromm, na Arte de Amar, é um livro dele muito interessante. Ele diz que se eu amo o outro, sinto-me um só com ele, mas com ele como ele é, e não na medida em que eu preciso dele como objeto do meu uso. Então, uma das grandes dificuldades de nós em relação aos outros se chama aceitação. Aceitação do outro como é. A gente já quer consertar. Olha, eu acho que o seu cabelo poderia ficar melhor assim. Eu já quero mudar o cabelo dela, porque eu acho que a vida dela, ela gosta do cabelo desse jeito. Por que eu tenho que mudar o outro? Uma pretensa, né? Um pretenso objetivo de que eu vou mudar. E tem gente que se casa dizendo, não, depois que casar eu ponho ele eu ponho ele no eixo, eu ponho ele no eixo. Não é verdade? E depois de alguns anos, no terceiro, segundo ano, a pessoa já desistiu. Aceitação do outro. Nós vivemos uma crise de solidão porque nós não aceitamos as nossas diferenças. Pior, nós valoramos como certo e errado, e isso que é complicado. E aí nós entramos naquele esquema de intolerância e exclusão daqueles que são diferentes, como se todos nós não fôssemos diferentes. Muito bem. A perpetuação do medo, então, trazido pelo Bauman, ele diz que uma vez investido sobre o mundo humano, o medo adquire um ímpeto e uma lógica de desenvolvimento próprio e precisa de poucos cuidados e praticamente nenhum investimento adicional para crescer e se espalhar e resfriar a mente. Gente, basta viralizar a notícia. Você jogou